Muito bem, fazendo mais um vídeo em formato vlog. Desta vez não foi porque o YouTube bloqueou mais uma produção minha, ainda bem, mas porque vamos falar a respeito de um filme que está em cartaz nos cinemas na época de postagem deste vídeo. E como ele está em cartaz, nós vamos fazer a nossa análise dele, a nossa recomendação dele na forma de um relato de experiência, sem edições, sem ler texto. Vamos falar do filme A Estrada 47, uma produção nacional que trata de um grupo de soldados brasileiros em atuação durante a Segunda Guerra Mundial. É um tema pouco visitado na cinematografia brasileira, embora já tivesse presente em documentários, em experiências meio documentário, meio ficção, mas como filme de ficção é bem provável que seja a primeira vez. Se eu estiver errado, vocês coloquem nos comentários que eu faço uma correção na forma de um cartazinho aqui na tela, mas assim, ficção não teve presente no cinema, mas teve presente na internet com a websérie Heróis, já teve presente na televisão com a minissérie da Globo Aquarela do Brasil, mas como um filme de ficção é bem provável que esta seja a primeira vez. Esse filme conta a história de um grupo de soldados da engenharia. A engenharia é responsável por limpar o caminho de minas, consertar estradas, consertar pontes, tornar o caminho viável para o avanço da infantaria. E esse grupo de soldados brasileiros da engenharia está realizando uma missão de desarme de minas numa localidade italiana sob um forte bombardeio alemão. E uma parte está lá realizando a tarefa ao ar livre, outra está dentro de uma habitação fazendo a cobertura, e algumas pessoas desse grupo estão entrando em pânico, estão a ponto de ficarem desesperadas, a se descontrolarem por causa de toda aquela tensão, todo aquele bombardeio. E acontece que uma das minas explode, vitimando alguns dos soldados, e quem estava a ponto de explodir também explode, entra em pânico, e o pânico se alastra por outras posições brasileiras durante aquela missão. E aí 4 soldados de onde brotou esse pânico acabam se desgarrando do restante da tropa, indo parar numa terra de ninguém, incomunicáveis, completamente isolados do restante da Força Expedicionária Brasileira. Esses 4 soldados ficam tentando decidir o que fazer. E são eles o Tenente Penha, interpretado por Júlio Andrade, o Sargento Laurindo, interpretado por Togum Teixeira, grande figuraça de marcante presença tanto física quanto carismática, o Piauí, interpretado por Francisco Gaspar, e o Guima, interpretado por Daniel de Oliveira, o nome e o rosto mais conhecido desse elenco, porque foi protagonista de novelas da Globo, foi personagem principal de alguns filmes. Eles ficam lá sem saber o que fazer, principalmente porque se eles voltarem serão considerados desertores, vão enfrentar a corte marcial e é bem provável que sejam expulsos do exército. Eles estão lá confusos, perdidos, isolados, sob a ameaça de serem alcançados pelo inimigo, quando chega um correspondente de guerra, o jornalista Rui, interpretado pelo ator Ivo Canelas. Esse jornalista, ele os alcança descumprindo uma determinação do coronel responsável por aquela operação, que não quer que esse jornalista faça a cobertura no front, primeiro porque esse repórter é muito abelhudo, e em segundo, por causa do fracasso da missão que aconteceu depois dessa crise de pânico. Esse repórter chega a eles e conta como está o moral lá nas linhas aliadas. O comando está fulo da vida porque a missão falhou e eles estão completamente embaraçados perante os outros aliados. E por causa disso, em primeiro lugar, porque o fracasso da missão foi iniciado entre eles por causa da crise de pânico, e em segundo lugar, pela péssima perspectiva de voltar e encararem a corte marcial, esse grupo resolve assumir a missão que seria executada durante aquela ocasião, assumir essa missão de alcançar uma estrada que está repleta de minas, limpar essa estrada de minas e fazer com que as forças aliadas tenham caminho para alcançar uma cidade italiana que está à mercê dos alemães.
Essa estrada repleta de minas é a estrada 47 do título, então no filme eles vão buscar alcançar essa estrada passando por paisagens hostis, as montanhas italianas, o inverno italiano, aquela neve que chega até a coxa. Eles vão topar com outros personagens da guerra, como civis italianos, combatentes italianos, combatentes inimigos, vão reunir informações para poder lidar com aquela situação, sempre lidando com as adversidades, com tudo aquilo que joga contra num ambiente de guerra. A história é basicamente essa, mas o que há para se aproveitar além da história? Como vocês podem ver aí nas imagens que estou ilustrando, são imagens de divulgação, são trailers divulgados na internet. A recriação de época está primorosa, tecnicamente perfeita. A produção se esmerou para valer na reconstituição de vestuário, objetos, armas, locações, cenários, a coisa tá perfeita, foi um esforço impressionante, nível internacional de cinema, só isso já vale a sua audiência. Mas e aí, vocês vão me perguntar, eles reconstituíram bem a época, mas e as batalhas, o conflito, eles reconstituíram bem a violência da época? Bom, eu vou dizer o seguinte, esse filme não tem muito tiroteio, não tem muitas explosões, e a razão para isso, eu acredito que seja a seguinte: fazer efeito de tiro, tanto de disparo quanto do ferimento, explosões, destruir cenário, isso é muito caro. É extremamente caro, e numa produção independente como essa, que só foi viável graças ao apoio de agências nacionais de cinema do Brasil, da Itália e de Portugal, eles conseguiram ser assim extremamente destacados, ter nível A, nível hollywoodiano de produção na reconstituição de época. Mas eles fizeram essa opção de esforço de produção e foi muito bem acompanhada pelo esforço de criação, porque a história está muito bem sustentada de um modo que não necessite tanto de batalhas, violência, explosão, a começar pelo tipo de personagem que eles escolheram para figurar no centro do filme, que são soldados da engenharia. É aquela parte do exército que não está procurando porrada, não está lá no conflito para buscar o enfrentamento. Eles têm um posicionamento diferente diante do conflito, a tarefa deles é outra, é um soldado que pensa diferente. Então a ação que eles precisam realizar é diferente do que a gente vê lá no Band of Brothers, no Resgate do Soldado Ryan, no Mais Longo dos Dias, em vários filmes que a gente está acostumado de ver em que o tiro come solto, a violência está presente o tempo inteiro, a violência gráfica, a violência visual. Esse filme tem uma violência presente porque o conflito está permeando todos os instantes lá o que eles fazem, está sempre ameaçando, está no cangote deles, e eles precisam lidar com essa tensão dentro das atribuições que esses soldados estão incumbidos. E como eu falei, o aporte dramático, o roteiro está muito bem sustentado nisso. A coisa é muito bem realizada, os personagens são perfeitamente bem resolvidos dentro desse universo que eles estão inseridos, nessas condições que eu falei, sem contato tão direto com o conflito, e eles conseguiram uma qualidade impressionante, que é fazer justiça ao soldado brasileiro em dois níveis. O primeiro deles, se você ler relatos dos veteranos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, você vai ver que para o soldado brasileiro foi uma guerra muito feita na solidão, no isolamento, na dureza do frio italiano, na dureza do terreno italiano, na incerteza de você não enxergar o inimigo na sua frente. Era terrível você sentir disparos e não saber de onde está vindo, você ter que se proteger por horas, às vezes, por uma noite inteira, sem dormir, simplesmente procurando ficar vivo, não saber onde está o inimigo para responder fogo. Isso está presente no filme. Isso é muito, a noção é muito real do que isso acontece, e a noção que vinha dos relatos, agora eu consegui enxergar nesse filme, está perfeitamente bem representada. Como eu falei, advinda provavelmente da necessidade de viabilidade financeira da produção.
E por causa essa foi o primeiro nível que o filme conseguiu honrar a memória dos pracinhas. E o segundo nível? O segundo nível é que diante dessa diversidade, de você ter uma guerra em que você praticamente não enxerga o inimigo, o soldado brasileiro está muito presente de coração no conflito. Isso você também lia nos relatos dos veteranos brasileiros, eles estavam muito presentes, muito entregues àquela tarefa, não entregues como os nazistas estavam, da devoção cega, em que eles não enxergavam razão nenhuma em coisa nenhuma, só havia razão do líder. Eles estavam entregues na causa. Eles sabiam o que devia ser feito e o que era preciso para ser feito. Então, nos relatos de veteranos brasileiros, vocês veem como eles lidavam com os civis, como eles lidavam com os inimigos, com os aliados, de um modo completamente diferente dos outros soldados de nacionalidades diferentes presentes naquela guerra. O soldado brasileiro era diferente dos demais soldados presentes na Segunda Guerra Mundial. E isso está no filme. Eles são capazes de gestos que contrariam a lógica da guerra completamente, porque e isso está nos relatos, nos testemunhos de época. Essa presença de coração é uma presença entregue, uma presença que supera qualquer lógica de necessidade militar, que inclusive supera e coloca-se acima, realiza muito mais do que a lógica pura militar consegue. Essa presença está permeando a condução desses personagens durante o filme. A gente acompanha a história um pouco também dentro da cabeça do personagem do Daniel de Oliveira. Ele é um soldado que está incomodado com o que ele está fazendo lá, com as coisas que ele é incumbido de fazer. Ele contesta muito a necessidade daquele conflito. Isso eu achei um pouco piegas, isso me incomodou no começo, porque está em vários filmes esse tipo de personagem reclamão presente para contestar toda a necessidade da violência na história humana, mas esse tipo de presença mais sensível do personagem acaba sendo muito importante, muito elucidativa para esclarecer o tipo de soldado que foi o soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Então, até mesmo um pouco nas falhas, daquilo que parece ser falha, o filme consegue se sustentar, consegue fazer daquilo uma qualidade, tem um porquê das opções dele. É um filme que acaba ficando meio parado por vezes, inclusive em algumas resenhas que eu vi da internet foram comuns gente saindo da sessão de cinema porque esperava o resgate do soldado Ryan, coisa do tipo. Mas a guerra foi muito diferente. A guerra foi diferente para o soldado brasileiro, então nosso filme de guerra não precisa ser igual a todos os demais. E como eu falei, conseguiu honrar bastante a memória dos pracinhas brasileiros, no nível de o desafio físico que eles enfrentaram, no tipo de comportamento que eles tiveram diante do conflito, e do ponto de vista cinematográfico a coisa está muito bem resolvida, a coisa está muito redonda lá, as coisas que vocês veem nos meus outros vídeos de análise sempre tem ponta solta. A coisa está muito bem encaminhada. Os personagens são muito seguros, muito centrados, muito bem assumidos dentro daquilo que eles se propõem. Então é aquilo que eles levam para frente, levam muito bem. É uma experiência muito gratificante ter visto isso. É claro, é mais gratificante para quem tenha acompanhado os relatos de época, quem fez suas pesquisas, embora tenha visto gente reclamando que a coisa não faz jus à memória, que de certa forma desonrou, foi um filme lamentável, mas enfim, é a opinião de cada um, né? Se a pessoa esperava muito mais, então desculpe, espera quando a produção brasileira for capaz de coisas mais além dessa. Por um primeiro momento, eu acredito que realizou muito bem aquilo que se propunha. Se propunha resolver-se enquanto filme, enquanto uma história como começo, meio e fim, conseguiu perfeitamente bem a obra do diretor Vicente Ferraz, que é um diretor com experiência mais em documentários e tal, mas ele conseguiu ser muito feliz na sua realização e que conseguiu inclusive qualidades além, talvez até do que ele se propunha, enquanto um filme redondinho, bem resolvido nos seus diálogos, na sua trama. Com esse tipo de tributo,
carinhoso, afetuoso à memória dos nossos veteranos e também em transmitir com muita consistência aquela experiência de guerra para todas as gerações que venham a pesquisar o assunto e que venham a assistir esse filme. É uma experiência de filme de guerra diferente das demais, não é exatamente assim, filme de guerra, tá mais para um drama de guerra. Filme de guerra é aquele filme que os conflitos, a violência gráfica é muito presente, é um motor propulsor da história. A violência está presente na constante ameaça da guerra lá o tempo inteiro e claro que se eu falar a palavra drama pode causar um bocado de repulsa porque a gente associa drama aos conflitos sentimentais, né? Mas na raiz da palavra drama, a raiz vem do grego, significa simplesmente ação. E a ação, né? A gente vai falar de ação agora, a gente quer saber de coisa movimentada, coisa acontecendo o tempo inteiro e cada segundo, correria e tal. Mas nesse filme sim existe ação no sentido dramático dos personagens agindo e um tipo de ação bem assumida que vem do interior dos personagens, uma ação espontânea, uma ação muito segura que, como eu falei, faz esse filme bastante, uma produção dramática bastante sólida, presta um tributo também bastante sólido à memória dos pracinhas brasileiros e faz dessa experiência algo bastante sólido, uma experiência emocional para todos aqueles que estiverem abertos a uma experiência diferente com a temática de guerra, e especialmente aqueles que querem prestar o seu tributo à memória da Força Expedicionária Brasileira. Claro, é um primeiro movimento, há muito mais a ser explorado no tema, mas foi um ótimo início do diretor Vicente Ferraz, num esforço de produção já bem longo, porque eu escuto falar desse filme já faz tempo, acredito que desde 2011, se não me engano, eu escuto falar dele em comunidades que eu participava sobre Força Expedicionária Brasileira no Orkut. Finalmente estreou agora quando faz 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial na Europa, porque ainda vai terminar ainda estaria para terminar no Pacífico. É um esforço de produção que durou bastante tempo, claro, feito na raça, procurando a cooperação de diversas entidades e pessoas. E tá aí, é um título que o Reviltado joiou e que recomenda de coração para que todos vocês possam, ou não, quem sabe, joiar e acrescentar ao seu repertório.